pela nossa página. Que Deus nos surpreenda hoje de novo. Sejam todos bem-vindos. Eu quero usar uma saudação que carrega em si uma sequência lógica. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, sem a qual não haveria paz entre o ser humano e Deus, não haveria paz entre o ser humano consigo mesmo e não haveria paz do ser humano com o seu próximo. Então, graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas respectivas Bíblias físicas, ou quem sabe você tem o seu smartphone, no Evangelho segundo o ponto de vista de Mateus, o coletor de impostos. Vá ao capítulo 21, perdão. E eu quero fazer uma leitura do verso 12 ao 17. As senhoras e os senhores acharam? Ok. Passamos a leitura então. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13. E disse-lhes: está escrito, citando o profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Disseram-lhe: ouves o que estas crianças estão dizendo? E Jesus respondeu: sim. Elas estão citando o Salmo de número 8 e verso 2, dizendo que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para a casa de Maria e Marta e Lázaro em Betânia, a 3 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, e ali passou a noite. Eu gostaria que nós conversássemos hoje à noite sobre o que acontece quando Jesus resolve ir ao templo. O que acontece quando a presença real de Jesus é percebida naquilo que nós chamamos de templo. E o que Jesus denuncia, o que ele revela a todos aqueles que estavam à época no templo, quando ele chegou, e a todos nós no decorrer da história, quando nós nos ajuntamos como pessoas de fé num lugar. Quais são as coisas que Jesus revela? O que Jesus quer que nós percebamos? Será que no texto que nós acabamos de ler existem ensinamentos específicos para a nossa vida? É o que nós vamos ver. Primeiro eu quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores para o que passou a ser denominado templo depois que Jesus assuntou aos céus, depois que Jesus subiu aos céus. Até então, o templo era em Jerusalém, onde a presença de Deus se manifestava no Santo dos Santos, que era a terceira repartição
que compunha o templo de Jerusalém. O templo ele possuía 3 repartições: o pátio externo, a Bíblia também usa a palavra átrio, o santo dos santos, o santo lugar, onde ficava o altar, ficava a mesa da propiciação, e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, sobre a qual havia 2 querubins ajoelhados, estendendo as asas, cujas asas se encontravam umas com as outras, chamado de propiciatório, aonde Deus era propício ao ser humano, ali Deus se manifestava. Esse era o templo. Só que depois que Jesus Cristo veio, depois que Ele próprio tabernaculou, como escreveu o apóstolo João no capítulo 1 de seu Evangelho, e o verbo se fez carne, se nós formos interpretar, traduzir do grego para o português, literalmente, o verbo se fez carne, nós encontraremos a palavra tabernaculou, ou seja, Deus, o Emanuel, que significa em hebraico Deus conosco, Deus está agora habitando com o ser humano. Deus tabernaculou, Ele fez de um corpo humano o seu tabernáculo, ali. A partir deste momento, Jesus já começou a dizer que templo não é mais um lugar geográfico, com endereço fixo. Não. O templo passou a ser o coração do ser humano, que é a única geografia que Deus habita. E aí o apóstolo Paulo nos lembraria de que, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, Deus não habita em templos. Jesus Cristo já havia dito a uma samaritana anônima de conduta duvidosa, no capítulo 4 de São João, que Deus não seria mais adorado em Jerusalém e nem no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam a Deus, mas Deus seria adorado em espírito e em verdade. Então Jesus já estava preparando a sua plateia para um novo mover, para uma nova era, onde os templos físicos seriam substituídos por templos humanos, por pessoas, porque Deus não pisa o solo físico, concreto. Deus só transita na geografia do coração. E Jesus Cristo reafirma isso dizendo, quando perguntaram para ele, onde está o reino de Deus? Por acaso está aqui, está acolá? Aí Jesus, ele diz, olha, fiquem tranquilos. Se alguém disser para vocês que o reino de Deus é alguma denominação específica no século 21, não acreditem, porque o reino de Deus não tem geografia física, não tem endereço fixo. O reino de Deus é no coração do homem. Ponto final. Então Jesus, quando ele é crido, o Espírito Santo vem habitar no ser humano. E nós passamos a ser habitação de Deus e nós nos tornamos templo. A passagem que nós lemos, ela fala do templo físico de Jerusalém. E tudo que Jesus falou que não deveria acontecer no templo físico de Jerusalém, e tudo o que ele falou que deveria acontecer nesse templo material, continua valendo para nós que somos templos do Senhor. Por isso que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque tudo que será dito, tudo que foi dito a respeito do templo físico, também se aplica às nossas vidas. Embora sejamos, não obstante sejamos, individualmente, igreja, chamados por Jesus Cristo, utilizando a palavra grega, eclésia, que significa tirados para fora da ignorância espiritual,
Não o bastante sejamos igreja individualmente e sejamos templos individualmente, quando nós nos ajuntamos, como o fazemos agora neste momento, nós transformamos este lugar, que nós chamamos comumente de igreja, num templo de Deus. Porque Jesus diria: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então o Senhor está aqui. E pelo fato de você, que é templo individual de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, estar aqui, e pelo fato de nós, não só como igreja, mas como comunidade, com coisas em comuns relativas ao Evangelho, estarmos aqui sob o mesmo teto, sobre o mesmo piso, este lugar agora, a partir das 19 horas até as 21h30, é um lugar sagrado. O sagrado não está no lugar, o sagrado está no seu coração. Onde pisar a planta do seu pé, ali será um lugar abençoado. Não importa, assim como céu e inferno não se restringe a um lugar físico, porque céu é onde Jesus está, inferno é a ausência de Deus. Se Jesus agora, ele pousar no inferno, o inferno virá céu. Não importa como esteja a sua vida, se Jesus entrar na sua vida, ainda que a sua vida seja um inferno, ela vira céu. Porque céu não é um lugar jogado, um lugar onde se chegue. Céu é estar na presença de Deus e se deixar transformar por Ele. Isso é céu. Então, o que Jesus diz para as pessoas que estavam naquele tempo, que elas não deveriam fazer, e o que elas deveriam fazer, aplica-se a nós. E a primeira coisa que Jesus diz, muito sério, a primeira denúncia que Jesus faz, quando ele entra no templo, é que havia pessoas ali que estavam utilizando o Evangelho, estavam utilizando as dinâmicas religiosas da época como um bom negócio. Eles estavam utilizando aquele lugar, até então sagrado, para enriquecerem ilicitamente. E eu quero mostrar isso para vocês. Mostrar não, eu vou tentar descrever isso, levando-os à cultura de culto da época. O que acontecia? Sempre por ocasião das grandes festas religiosas judaicas, os judeus, principalmente do sexo masculino, deviam subir a Jerusalém para pagar ao templo meio shekel, ou meio ciclos. Shekel é a moeda israelita atual. Meio shekel, meio ciclo. Era uma moeda cunhada pelos próprios judeus. E eu tenho um exemplar dela. Vocês não vão poder ver de perto. Quando eu estive em Israel, eu trouxe um meio shekel, que é uma moeda que era aceitável para o acesso ao templo de Jerusalém. O templo, ele era comandado pelo sumo sacerdote e sua família. O segundo depois do sumo sacerdote era o responsável pelas atividades do templo. O terceiro responsável eram os sacerdotes superiores. Os quartos eram os sacerdotes que faziam os sacrifícios. E a polícia do templo eram os levitas. Então, à época de Cristo, o sumo sacerdote era Caifás. Caifás possuía um acordo secreto, um mensalão, com os vendedores do templo e com os cambistas do templo. Por quê?
Porque no pátio externo do templo de Jerusalém, ao qual era permitido a entrada de prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram pessoas que não eram nascidas judeus, que se deixavam circuncidar e se tornavam prosélitos do judaísmo. Esses gentios, que não eram judeus de nascimento, eles não podiam passar do pátio para a outra parte do templo, que era dos judeus. Então, as mulheres e os judeus prosélitos, eles ficavam no pátio. No pátio, tendas eram armadas com animais exigidos para o sacrifício, ovelhas, cabras e pombas. Os animais ficavam ali no átrio do templo. Cada tendinha, como acontece aqui na Romaria, cada tendinha tinha o seu preço. É estande que diz, né? Cada estande tinha o seu preço. Pagava-se para quem? Pagava-se para a família do sumo sacerdote. Ali estavam as ovelhas, mas acontecia uma outra coisa. Os judeus estrangeiros, eles traziam moedas estrangeiras com a esfinge, cunhada dos imperadores. Essas moedas não eram aceitas no templo. Então os cambistas também armavam as suas tendas ali no pátio externo. E eles supertaxavam a taxa de câmbio. Então, para você poder adorar com meio shekel, você tinha que trocar, por exemplo, a dracma grega pelo shekel. E os cambistas então superfaturavam, eles aumentavam a taxa de câmbio lá em cima, exploravam as pessoas. E uma parte era dada para a família do sumo sacerdote. Então, dentro do pátio externo, onde Jesus entrou, e de acordo com as passagens paralelas, Jesus pegou um reino e não deu nas pessoas, ele foi virando as mesas dos cambistas. Estava acontecendo isso. Mas por que havia venda de animais para o sacrifício? Eu já vou explicar para vocês, é o segundo ponto. A primeira coisa que Jesus condena é nós, principalmente pessoas que ficam à frente como supostamente representantes de Deus, que se autoproclamam apóstolos, profetas, sendo que nós não passamos de doulos. Doulos é a palavra grega para servo. Nós somos servos. Somos servos. Jesus Cristo é o Senhor e nós somos os seus servos. Jesus está dizendo para nós, e é a primeira denúncia que ele faz para o seu ajuntamento, quando ele se faz presente de uma forma real. E como eu disse para vocês, saber que Jesus está aqui, nós sabemos. Mas Deus permitir que individualmente eu perceba a sua presença de uma forma experimental e impactante, isso cabe a Deus e é uma epifania. É algo que Deus não dá a todos, mas dá a algumas pessoas. Quando Ele permite que alguma pessoa possa captá-lo pelos sentidos, e essa pessoa, além de saber intelectualmente pela Bíblia que Jesus está aqui, além disso, como nós ouvimos o testemunho do rapaz, eu vi algo saindo do altar e aquilo cair sobre nós. Nem todos que estavam na sala viram. Por quê? Porque foi uma epifania. O que é epifania? Termo utilizado para descrever uma experiência pessoal com Deus, com o mundo espiritual. Então Jesus Cristo disse que naquele lugar, que também é este lugar, haviam pessoas que foram ali para vender. É o que o texto disse. Vender a religião. Eles foram para vender a palavra de Deus de forma manipulativa, dizendo para as pessoas:
através de um viés humanista, psicológico, que elas não precisam se adequar ao que a palavra está exigindo. Não, eles pregavam a palavra de uma forma que a própria palavra se ajustava e se adequava à vida das pessoas para não espantar as pessoas. Eles estavam comercializando o Evangelho de Cristo. E Jesus condena veementemente isso. Condena. Mas existe uma segunda denúncia que Jesus faz, e que passa batido pelo leitor desatento do Evangelho. Jesus denuncia aqueles que iam ali para comprar. O texto ele é bastante claro. Ele diz para nós que estavam ali os cambistas, os que vendiam e os que compravam. Quem são esses que Jesus denuncia que iam ao templo num dia de adoração para comprar animais para o sacrifício? Jesus está falando de um culto plastificado, um culto embalado a vácuo, um culto aonde tudo já está pronto, aonde a pessoa não precisa preparar o coração para chegar no ajuntamento, sentir a presença de Deus e deixar-se transformar. Existia e existe, e lá em Deuteronômio, uma ordem de Deus. Antes de você ir ao templo, você deve cevar o animal que representará a sua vida. Você deve cuidar dele, e esse animal precisa estar perfeito. O melhor animal você tem que levar para Deus para o dia da Páscoa. Está em Deuteronômio no capítulo 5 isso. Só que o que ocorria? Tudo já estava pronto. As ovelhinhas estavam lá, as pombinhas estavam lá, super taxadas, mas elas estavam lá. As pessoas não queriam ter o trabalho de cuidar de um animal em casa, como seu sacrifício pessoal, como a extensão da sua vida e como a manifestação externa, representativa, simbólica da sua fé e da sua adoração. Elas não queriam ter esse trabalho de se deslocar de sua casa, levando este animal pertinente para o sacrifício. Porque tudo já estava pronto, tudo já estava preparado. As pessoas simplesmente chegavam lá, elas olhavam assim, eu quero aquela ovelha lá, ela está de acordo com a inspeção dos juízes que examinam os animais? Não, está de acordo. Quanto custa? Tantos shekels custa aquela ovelha, então me dá aquela ovelha. Agora mesmo, domingo agora, domingo, eu passei um domingo, eu nem pensei em Deus nesse domingo, mas eu cheguei lá, o panfleto já estava pronto na porta da igreja, os hinos já estavam todos prontos, o pacote da bênção já estava pronto. Eu nem preparei o meu coração antes de vir para este ajuntamento. Primeiro, que eu não tenho consciência de que solteiro. Segundo, porque eu não associo o fato de quando os templos individuais se reúnem em um só lugar, esse solo se torna sagrado. Porque Jesus se faz presente. Eu não consigo ligar uma coisa com a outra. Não consigo. Até porque os vendilhões do templo, eles nos cegam para o verdadeiro evangelho. Completamente. Mas existe essa turma que aprendeu a comprar. Aprendeu a comprar os discursos prontos no YouTube. Eles não vão mais como os bereanos elogiados pelo apóstolo Paulo e por Lucas, o escritor. Eles não vão mais conferir aquilo que o pastor prega. Eles não têm mais um tempo pessoal com Deus, um tempo de qualidade com Deus, porque o pacote já está pronto, está tudo pronto. O que é que eu tenho que fazer? Não, o negócio é o seguinte: você aceita Jesus, você passa por um tanque que tem aqui atrás, você será batizado. Depois que você for batizado, você será apresentado a uma célula que se reúne interdomingos. Depois você vai ser conduzido à escola de discípulos. O pacote está pronto. Está tudo pronto. Só que Jesus condena isso.
veementemente isso, porque é uma coisa superficial, que representa duas coisas. Primeiramente, representa um culto destituído de vida. A pessoa nem sabe por que está aqui. Tem pessoas que nem sabem o que significa aceitar Jesus e o que isso acarreta para a sua vida. Não sabe. Então é um culto onde as ações da pessoa são desconectadas do coração. Não há conexão entre o que a pessoa diz e faz com o seu coração. E eu não estranho porque que as pessoas se perguntam assim: por que Deus não dá o que eu peço? Porque Deus nunca dá o que a gente pede. Deus dá o que o nosso coração pede. Alegra-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus ouve a oração do coração, não dos lábios. Às vezes a oração dos lábios está conectada com o nosso coração. Aí há um alinhamento. Mas o culto que se apresenta a Deus é um culto destituído de vida, é um culto plástico, superficial, é um culto em que aquele que está à frente, ele precisa dizer assim: vamos levantar as mãos, agora vamos dizer aleluia. E tem pessoas treinadas para fazer isso, treinadas para animar plateias. E isso não é culto, nem aqui, nem na China, nem em Gerizim, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Isso não é culto. Isso é plateia motivacional. Isso Cia Chique faz, Lauro Trevisan faz, isso qualquer coach do Paraguai faz. Isso não é culto. Isso não é culto. Jesus está dizendo isso para nós. Ele chega no templo, ele vê aqueles que vendiam, aqueles que se valiam da religião para se enriquecer, e viam aqueles que alimentavam esse sistema e que compravam. Ora por mim, ora por mim. A pessoa assim, não percebeu que você tem que orar por você. Você tem que orar pela sua família. Você tem que ter vida com Deus. É você. Não é o sacerdote, não é o pastor, não é o irmão mais maduro. Mas existia um terceiro componente, uma terceira denúncia, uma terceira revelação de Jesus nesse texto. Aqueles que estavam lá para medir, para pesar, para julgar tudo que Jesus dizia. Quem são esses atualmente? São aqueles que são pseudo-maduros, são pessoas que são técnicos da Bíblia, técnicos espirituais, coaches espirituais, se sentam nos bancos das igrejas para analisar as falhas das dinâmicas de culto, para perceber que o ministro de louvor errou uma nota, para perceber que aquele que está dando a palestra errou uma concordância verbal. São pessoas que Deus está fazendo maravilhas, mas elas não veem, elas não enxergam, porque o coração está fechado. São os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, que vão se tornando cínicos com o tempo, de tanto frequentar igrejas evangélicas de todos os tempos, e de todos os templos, e de todos os vieses. São pessoas que vão se endurecendo para aquilo que é vida, se endurecendo para o mover do Espírito. Ela já não reconhece mais. Jesus estava no templo fazendo maravilhas, e esses caras estavam ali criticando, eles não estavam louvando como aquelas crianças, porque eles estavam ali no templo. E Jesus denuncia isso, que não acontecia só aquela época no templo material, mas acontece hoje, no templo onde tem gente que vende, onde tem gente que alimenta o sistema, comprando esse sistema religioso. E tem aqueles que se sentam na cadeira de Moisés, os catedráticos, aqueles que se esforçam para fazer uma faculdade de teologia, para ter o dedo em riste e dizer: olha, você está errado, você não deveria fazer isso. Pessoas que se atêm a picuinhas doutrinárias, se isso pode ou isso não pode. Enquanto elas ficam apegadas a essas picuinhas, tem
gente morrendo ao seu lado, tem gente clamando por Jesus, e você fica discutindo qual a igreja melhor, qual a religião melhor, isso aqui é doutrina, isso aqui não é doutrina. As igrejas evangélicas estão cheias de fariseus, saduceus, que se sentam para julgar. Como diria Graciliano Ramos, são almas secas, cheias de ritualismo, cheias de não me toque, cheias de isso não pode, isso não deve, mas são almas secas, já não sentem mais a presença de Deus, não sabem mais o que é isso. Jesus denuncia essas três coisas nesse texto, mas o que mais me impressiona é que Jesus não termina a sua passagem pelo templo, como está passando aqui hoje, apenas denunciando. Jesus também reafirma algumas coisas importantes, que quando nós percebemos a sua presença em nós, e a sua presença no ajuntamento, que quando os templos se reúnem em um só lugar, Jesus diz que algumas coisas acontecem, não tem como não acontecer, e a primeira delas é que nós percebemos que um lugar onde Jesus se faz presente é um lugar que necessariamente tem oração. Não a oração da barganha, a oração, oh meu Deus, se tu me abençoares eu vou me batizar, oh meu Deus, se tu curares a minha filha, o meu filho, eu vou andar de joelho, eu vou fazer isso. Não a oração da barganha, não a oração utilitária, é aquela oração que a gente faz quando o sapato aperta, como se Deus estivesse numa gaveta, e quando a gente precisa usar Ele, a gente lembra que tem Deus, e a gente então puxa a gaveta e tira Deus de dentro, ou senão a gente esfrega a lâmpada, e Deus sai da lâmpada, e Deus diz para a gente assim: faça, meu filho, 3 pedidos. Não essa oração, não a oração da barganha, a oração imediatista, aquela oração que coloca o próprio Deus contra si, coloca Deus numa parede e usa contra ele a graça dele, como se ele tivesse o dever, ele que é o legislador, ele que monta a lei e desfaz a lei como ele quer, como se Deus tivesse o dever de nos ouvir e de nos atender. Eu lhes apresento, senhoras e senhores, os deuses que a gente ouve por aí. Aí Jesus afirma dizendo: a casa de meu Pai será casa de oração, mas não a oração da barganha, da troca com Deus, não a oração que visa só o meu egocentrismo, não a oração que está pedindo para Deus para ontem, mas uma oração, prestem atenção, senhoras e senhores, uma oração que busca a face do Senhor. Nós temos que nos lembrar de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ou capítulo 14, versículo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim e buscar não as minhas mãos, não o meu favor, não aquilo que eu posso fazer, não buscar o peixe e o pão que eu posso multiplicar, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo que me é templo, o meu povo no qual eu habito, clamar e orar e buscar a minha face, buscar intimidade comigo, e como resultado dessa intimidade se converter, eu abrirei as janelas dos céus e abençoarei cada um deles, as suas famílias, o seu trabalho, em nome de Jesus. Será casa de oração, não é casa de pedintes. Você não é um mendigo da existência. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é mendigo, você é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Você não é mendigo, você não está aqui para chorar e dizer: Deus, olha para mim,
presença de Jesus não é miserável, é mais do que vencedor, é mais do que vencedor. Esse vitimismo, característico do humanismo, não cabe no Evangelho. Mas tem pessoas que sobrevivem disso, conseguem atrair o olhar do outro através do desempenho de um papel de vítima. Tem pessoas cuja doença prolongada dá a cor, dá o tom da sua identidade. Tem pessoas que, em podendo ser curadas, não querem. Não querem porque não saberiam viver curadas. Daí Jesus perguntar às pessoas: o que queres que eu te faça? Ainda que o óbvio estivesse diante dele, um cego pedindo a cura, e Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? E ele não estava entendendo o que Jesus está dizendo. Cara, tu é cego há 38 anos, pensa bem, tu quer que eu te cure mesmo? Deixa eu ver, eu vou ter que trabalhar? Vai, mas eu nunca trabalhei, eu sou cego de nascença. Mas aqui nessa cultura aqui, a única coisa que te mantém vivo são as esmolas. Novamente eu quero te perguntar, repita comigo, como se fosse o Silvio Santos: tu queres ser curado? Não, não quero, muito obrigado. Vou te dar outro. Tem casamentos cuja a briga dá significado ao casamento. O dia que a briga terminar, termina o casamento. Existem famílias cujo um membro da família, através da sua patologia, está mantendo a homeostase da família. O dia que essa pessoa, que devido à deficiência dela, todo mundo senta em cima dela, o dia que essa pessoa vai para a terapia e melhora, estraga a família. O que mantinha a família era uma pessoa que estava sendo anulada pelos demais membros da família. Quem é que vai lavar a louça? O fulano, que ele fica em casa não faz nada. Quem é que vai no mercado? O fulano que não faz nada, não trabalha. Oração que busca face, oração que busca intimidade, oração que busca a essencialidade e não a forma. A minha esposa diz algo muito interessante: quem tem problemas com a essência da coisa, vai ter problemas com a forma. Lógico. Pessoas que ficam atreladas a isso pode, isso não pode, isso eu como, isso não como, eu vou ali, eu não vou ali, são pessoas que não conhecem Deus na intimidade. Elas estão como que tateando no escuro. Mas além da oração, Jesus diz outra coisa. Esse lugar, o templo, você, eu, é o lugar aonde a gente é curado. Mas preste atenção, que Jesus Cristo disse que as pessoas que são curadas no templo são pessoas que discernem duas coisas. E por favor, preste atenção. Segundo o texto que nós lemos e a aplicação que nós estamos fazendo, curados são os coxos e os cegos. Não é verdade? Que está escrito no texto. Quem são esses coxos e estes cegos? Por que os cambistas não foram curados? Por que os que vendiam animais não foram curados? Porque para você ser curado na casa de Deus, onde é templo, você precisa se perceber coxo. Você precisa se perceber cego. Você precisa se perceber limitado. Você precisa se perceber pecador. Você precisa se perceber em relação a Deus indigno. Você precisa entender que os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Quem se percebe doente. Então, o primeiro discernimento que eu preciso fazer desse texto, que Jesus curou no templo, não foram as pessoas que se achavam perfeitas, as pessoas que achavam que não precisavam mudar nada nas suas vidas. Jesus cura aquelas pessoas que se admitem os seus defeitos, as suas falhas, que sabem que não são perfeitas. Mas tem uma segunda percepção muito importante. Se você olhar atentamente as pessoas que foram curadas,
elas foram curadas porque não foram ao templo. Elas foram direto a quem? O que o texto diz? E foram ter com quem? Foram ter com quem? No templo. Com quem que eles foram ter? Quem é que eles conseguiram discernir? Quem é que eles conseguiram separar da religião institucionalizada? Quem é que eles conseguiram ver através da cortina das dinâmicas de culto? Quem é que eles conseguiram enxergar? Eles foram aonde? Onde eles foram e por isso foram curados? Eles foram a Jesus. Tem muita gente que vem ao templo, mas sai daqui vazio. Sabe por quê? Porque elas não vão a Cristo. Elas acham que o pacote está pronto, que tudo vai acontecer automaticamente na nossa vida, e não vai. Essas pessoas foram curadas primeiro porque elas se perceberam cegas e coxas, necessitadas. O meu casamento precisa de renovação. Eu preciso de renovação. Eu tenho alguns vícios aos quais eu estou atrelado, e eu estou preso a ciclos que mantêm uma autossabotagem na minha vida. Eu sou coxo, eu sou cego, eu não consigo enxergar as coisas. E essas pessoas, elas não foram só para o templo, elas foram para Jesus. Será que você veio à comunidade do Prado hoje só para a comunidade do Prado? Ou você saiu de casa dizendo: minha velha, meu velho, nós vamos lá ver Jesus? Eu sei que Ele está em nós, mas quando nós nos ajuntamos como templo dEle, a presença dEle se manifesta mais forte. O templo é um lugar onde a gente ora buscando a face de Deus. É onde a gente é curado, e é curado porque a gente admite que é doente. E a gente entra para procurar Jesus. Não o templo. Tem pessoas que defendem templos, defendem placas denominacionais. Claro que nós temos que amar a instituição onde nós estamos congregando, mas essa instituição, ela não significa templo de Deus. E tem uma última coisa que eu quero encerrar. Propositadamente, Jesus cita o verso 2 do Salmo 8. Se você for olhar a sua Bíblia e for ao Salmo de número 8, você vai ver que Jesus, Ele modifica o Salmo. Ele modifica o Salmo. Aqui no texto que nós lemos de Mateus, Jesus diz para os fariseus: sim, nunca leste, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Só que se você for ao Salmo, não é isso que está dito lá. Lá está dito assim: das bocas dos pequeninos e daqueles que mamam, Deus suscita o quê? Força. Será que Jesus cometeu um erro de gramática, um erro exegético, hermenêutico, um erro de interpretação? Se assim o fizesse, Ele era Deus e podia fazê-lo. Mas não, é que no vocabulário de Deus, louvor e força são lados de uma mesma moeda. Ou seja, quem louva é fortalecido pelo Senhor. Quem louva na dor merece ver do Senhor um milagre. Jesus não trocou propositadamente. Jesus está dizendo para nós que a alegria do Senhor é a nossa força, e que a nossa força vem quando nós adentramos a casa de Deus como templo dele, adentramos para buscar a face dele, adentramos para confessar que nós precisamos de cura, e nós não vamos só para o templo, nós vamos a ele, sabendo que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, é Ele que salva, que cura, que batiza, e é Ele que voltará. E quando nós, diante dEle, buscando a face dEle, entregues a Ele, desnudos diante dEle, despidos, quando a gente
Pega, limpa, tira a roupa da nossa alma diante de Deus e a gente começa a louvá-lo, ainda que com os nossos olhos cheios de lágrimas, ainda vendo o nosso filho não no caminho que nós gostaríamos, os nossos pais no caminho que nós gostaríamos. Quando a gente começa a louvar, a cadeia começa a estremecer, as celas se abrem, as algemas são abertas e uma porta se abre diante de nós, porque o louvor traz força. Quem louva tem força, quem tem força louva. Aleluia. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Senhoras e senhores, e será que eu posso chamá-los de igreja? Será que eu posso chamá-los de templo? Nesta noite, vamos deixar aqueles cultos plastificados, aquele kit que nos entregaram no momento que a gente aceitou Jesus, à porta. Vamos orar, não pedindo para Deus alguma coisa, mas dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade contigo. Sei que tu estás em mim, na pessoa do Espírito Santo, e sei que tu estás neste ajuntamento, onde as pessoas se fazem presentes em fé. Senhor, diga para a pessoa que está ao seu lado: a casa de Deus, que não é um lugar fixo, é onde você está, é o lugar para você dizer para Deus: está doendo, eu não estou suportando mais, acho que meu casamento vai terminar, eu estou tendo pensamentos repetitivos, eu estou tendo níveis de ansiedade altos, eu estou tendo depressão. É um lugar para a gente dizer: Deus, eu estou em trapos, Deus, nada está dando certo na minha vida, eu estou subindo agora no templo, Deus, como um coxo da existência, eu estou tateando na vida porque eu não sei o que fazer, como um cego, mas eu sei que eu estou vindo a Ti, sei que eu estou vindo a Ti, o autor e consumador da fé, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que não mede esforços para abençoar aquela alma que se abre para Ele. E Ele vem com cura ao nosso mundo. Ele vem com a cura que deve resultar em louvor. Em louvor. Será que você veio cultuar? Ou você veio participar de uma reunião de domingo que a gente gosta de botar culto da família? E mal sabemos que a família é resultado de um culto verdadeiro a Deus, e não o contrário. Se Jesus entrasse por aquela porta, e se Ele pegasse esse microfone, e Ele olhasse para cada um de nós, e perguntasse: o que você está fazendo aqui? Você trouxe a sua ovelhinha? Você costuma cebar a sua ovelha em casa, a sua vida espiritual em casa? Ou você sabe que já está tudo pronto na igreja? E de repente a gente acaba sentindo uns arrepios que não é da gente, é do irmão do lado. Né? Ah, pastor, eu não sei, eu nunca senti isso, mas claro, estava no lado de uma pessoa que passa a semana toda cevando o cabrito, cevando a ovelha, dizendo: essa ovelhinha é para Deus, esse templo é para Deus, esta é a oferta que Deus quer, a oferta de um coração que se inclina a Ele, que se deixa transformar por Ele. E você traz de casa a sua ovelhinha. Você trouxe a sua ovelhinha? Ou você passou a semana toda se cagando de pau uns aos outros e brincando, não sei o que. Que dia hoje é domingo, que horas são? São 6 horas. Mas daqui 1h30 começa a igreja. Bom, a mulher, eu já te avisei, né?
ficar checando na nossa casa, tu tira a Bíblia da gaveta, abre no Salmo 91 e coloca em cima do mirão. Eu gosto de olhar para os olhos de vocês. Será que você consegue ficar em pé? Nesse momento,